Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial eu quero conversar um pouquinho sobre paranoia. E aí a pergunta que eu te faço é: você já ouviu falar sobre esse termo? E se já ouviu, por um acaso você sabe o que é? Para você entender melhor, eu preciso que você compreenda o conceito básico. E o conceito básico de paranoia diz que é uma suspeita ou uma desconfiança, mas de maneira exagerada. Ou seja, a paranoia também tem como conceito algo em que a pessoa, o indivíduo paranoico, ele acha que tudo e todos estão conspirando contra ele. E é algo tão comum, mas tão comum, que sempre é usado principalmente em momentos de rancor, em momento em que a pessoa está irada. E isso complica a situação cada vez mais, porque quanto maior o período, quanto mais tempo a pessoa fica desconfiada, fica suspeitando de algo, aquele exagero vai aumentando e se complica, e agora passa a ser um transtorno psiquiátrico. Sabe, de acordo com DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, feito pela Associação Americana de Psiquiatria, e o CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, a paranoia ela se divide em 3 principais grupos de transtornos psiquiátricos. O primeiro desses transtornos é o distúrbio paranoico de personalidade. Outro transtorno é o distúrbio delirante paranoico. E, por fim, o terceiro grande grupo são as esquizofrenias paranoicas. E todos esses distúrbios psiquiátricos, eles têm sinais e sintomas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu comentar com você os sinais e sintomas, eu quero compartilhar um pensamento de Aristóteles, que ele diz o seguinte: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. E isso é tão importante quando nós levamos em consideração um transtorno paranoico, que existem 3 principais sinais e sintomas desse transtorno. E o primeiro desses sintomas trata-se de pessoas desconfiadas. É aquela pessoa que ela sempre está temerosa, ela sempre fica pensando o que pode acontecer, por que acontece e como vai acontecer. E os seus medos começam a tomar conta da situação e agora ela não consegue fazer mais as coisas porque a desconfiança fica tão exagerada, tão grande, que o distúrbio fica à flor da pele. Mas esse é só um motivo, é só um sintoma, porque ela é desconfiada por natureza. Outro sintoma desse indivíduo que é desconfiado em todos os relacionamentos em que ele se envolve, ele é uma pessoa super ciumenta, porque ela não consegue crer na lealdade do outro, ela não consegue se sentir segura, e aquilo vai começando a aflorar pensamentos estranhos que muitas vezes são exagerados. Além de ser uma pessoa desconfiada, ela é uma pessoa hipersensível, ou seja, ela não consegue se relacionar e ela se machuca e acha que tudo que alguém está falando, mesmo não sendo diretamente para ela, a pessoa acha que está sendo diretamente para ela. Ela começa a pensar que tudo que o outro fala está direcionado para ela, mesmo sem qualquer intenção do outro. Mas além da desconfiança, além da hipersensibilidade, ela é uma pessoa, se torna uma pessoa fria e distante. Sabe por quê? Devido aos seus temores, devido à sua desconfiança, ela prefere se afastar, ela prefere ver as coisas de longe, para que assim ela não se machuque e assim ela não tenha concepções erradas daquilo que antes ela pensava que estava bom. E para permanecer do jeito que ela pensa, ela prefere não entrar em uma relação, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, ela prefere ficar distante. Mas sabe, querido, por que isso acontece? A Bíblia também fala desse transtorno através de uma história
E eu quero compartilhar com você, mas antes eu quero que você entenda o contexto. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, começa a contar a história de um profeta da Bíblia chamado Eliseu. Eliseu era um profeta do povo de Israel, em que naquele tempo diz que o rei da Síria queria fazer guerra contra Israel. E toda vez que ele fazia um planejava para que as coisas acontecessem, ele conseguisse pegar o povo de Israel, sempre Israel sabia e se prevenia da emboscada. E isso aconteceu por várias vezes, até que em um determinado momento o rei da Síria chamou seus comandantes e perguntou: o que está acontecendo? Toda vez que eu planejo alguma coisa, parece que os israelitas sabem o que vai acontecer e se previnem. Quem é que está falando para eles? E agora um dos seus comandantes chega para o rei e fala assim: rei, meu senhor, não é ninguém. O problema é que existe um profeta em Israel e esse profeta, Deus fala com ele e ele fala tudo o que o senhor planeja no seu quarto. Ele fala para Eliseu e Eliseu fala para o rei de Israel e ele se previne. Naquele momento o rei da Síria fala e decide: olha, então vamos prender Eliseu. E agora eles descobrem que Eliseu mora numa cidade chamada Dotã e todo o exército sírio se acampa ao redor da cidade. E agora logo cedo, o servo de Eliseu, diz a Bíblia, sai para ver como é que estão as coisas lá fora, e quando sai, ele olha todo o exército sírio. E agora ele fica com medo, ele fica perturbado, fica desconfiado, porque agora a sua paz não existe mais. E agora ele entra depressa e quando chega, chama Eliseu e fala assim: meu senhor, lá fora o exército sírio está cheio. Tem muitas pessoas e todos estão prontos para guerrear contra Israel. E Eliseu dá uma resposta que eu quero ler com você e está na Bíblia, lá em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 16, que diz o seguinte: ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com ele. Sabe? A história da Bíblia conta que naquele momento Eliseu chega para o seu servo e fala assim: meu querido amigo, fica tranquilo, para de desconfiar, apenas confia e deixa que as coisas estão nas mãos de Deus. E sabe, essa situação que a Bíblia nos apresenta é tão comum na nossa vida, que às vezes desconfiamos de tudo e de todos e agora o medo começa a fazer parte da nossa vida, nos afastamos das pessoas, nos tornamos frios nas relações, porque começamos a colocar pensamentos diferentes, pensamentos ruins na nossa mente, e aquilo se torna uma paranoia, achando que tudo e todos conspiram contra nós. Em um determinado momento, William Shakespeare, ele falou o seguinte: sofremos muito com pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes damos mais valor para aquilo que não conseguimos e o valor necessário que devíamos dar para aquela pequena coisa que conseguimos, deixamos passar de lado, porque aquilo se torna corriqueiro, se torna do nosso dia a dia e não damos o valor necessário. Mas eu quero comentar e ler mais um texto da Bíblia com você, que está lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, que diz o seguinte: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sabe, meu querido, eu não sei qual transtorno tem tomado conta da tua vida, mas uma coisa eu te digo: confia. E se tem alguém que você vai confiar e que pode confiar, esse alguém se chama Deus. Eu quero terminar contando uma fábula para você. Conta uma fábula que determinada moça, já grande, recebeu um lindo presente. E ela era uma moça muito especial, tinha estudado, conseguiu um bom emprego, casou com um bom homem, era um bom esposo e tinha maravilhosos filhos. E o tempo foi passando e ela, como uma boa mãe, dedicada no trabalho e com o esposo também muito companheira,
Agora as coisas vão se complicando porque o trabalho exigia mais, os filhos estavam crescendo e solicitavam mais sua atenção e muitas vezes o esposo precisava dela. Em um determinado momento, seu pai chega para ela e lhe dá uma linda flor. E ele fala: filha, essa flor é muito especial porque além dela ser muito linda, além dela ser muito perfumada, ela é raríssima. Só existe ela. Então eu te peço, filha, cuida dela com todo amor. Você tem que regar ela, você tem que colocar algumas vezes adubo, você tem que aparar as folhas, você tem que cortar algumas pétalas. Cuide dela e não deixe ela morrer. Ela ficou super agradecida, deu um abraço em seu pai e agora coloque um local de destaque lá na sala da casa. E agora, toda vez que ela chegava do trabalho, cansada, ela olhava e via que a flor estava lá linda, perfumando aquele ambiente. E dia após dia passou, semana se passou, meses passaram e agora a correria não deixava ela cuidar da planta. Quando ela se deu conta, a planta já não era mais tão linda porque já estava seca e murcha. O adubo, a terra que estava plantada, já estava seca porque não tinha mais água. E agora ela liga para o pai, desesperada, e fala assim: pai, a flor morreu. E o pai apenas responde: filha, espera que eu estou chegando. O pai chega, olha a flor que um dia foi linda, um dia exalou perfume tão agradável e agora fala para a filha: filha, eu sabia que isso ia acontecer. E ela fala assim: mas por que, pai? Como é que o senhor sabia? Ele fala: filha, nós damos atenção para aquilo que nós damos maior valor. E toda vez que você não dá atenção para os seus filhos, para o seu esposo e dá mais atenção para o trabalho, as coisas começam a morrer, porque tem coisas que são de maior valor do que outras. E sabe, querido, isso é apenas uma fábula, mas essa fábula fala de maneira verdadeira para a minha e para a tua vida. Sabe por quê? Porque às vezes nós damos valores para as coisas que passam e as verdadeiras pedras que temos, que é a nossa família, que são nossos amigos, que são nossos valores, deixamos passar e quando passa não tem mais como voltar. Mas eu te digo uma coisa, mesmo que você errou, mesmo que hoje você esteja transtornado, cheio de paranoias na mente, o novo começo sempre pode acontecer, novas escolhas eu sempre posso fazer e por isso eu sempre posso acertar. E lembra do verso que nós lemos? Bendita a pessoa que confia no Senhor. Então confie, independente do teu credo, independente de como você vê. Apenas permita que Deus transforme a tua vida. Apenas viva um dia de cada vez. Deixe a desconfiança de lado. Deixe o exagero de lado e apenas viva um dia de cada vez. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Leve a esperança a teus familiares, a teus amigos e juntos vamos fazer a diferença.